Olá! Hoje nesse vídeo eu vou explicar pra vocês então o que é a higiene natural. Eu falo tanto da higiene natural aqui nos stories, falo tanto da higiene natural no Instagram e muitas mães me mandam essa pergunta, mas afinal, o que é a higiene natural? Como é praticar a higiene natural? O que eu devo fazer para praticar a higiene natural em casa? Então, para que serve a higiene natural? A higiene natural, gente, nada mais é do que uma técnica que foi desenvolvida há milhares de anos atrás. Na verdade, nem foi desenvolvida, né? Acho que foi uma evolução natural do ser humano em que a gente posiciona os nossos bebês para fazer uma evacuação de forma mais fisiológica e numa posição em que facilita o esvaziamento do intestino, o esvaziamento da ampola retal, que é onde fica guardado o nosso cocô. As vantagens de praticar a higiene natural é que o seu bebê possivelmente terá menos cólica, terá menos assadura, ele terá menos evacuações durante o dia, porque essas evacuações são em quantidades maiores, que o bebê consegue esvaziar toda a ampola retal, e ele não fica fazendo cocô todas as vezes que mama, por exemplo. O seu bebê consegue se aliviar de gases, de dores abdominais, tem menos chance de ter a famosa disquesia, que é aquela dor para evacuar. Então tudo isso podem ser os benefícios da higiene natural. Além do que, você gera uma economia de fralda, então bebês que praticam higiene natural economizam fralda, porque muitas vezes você consegue pegar cocô, já vou explicar um pouquinho o que é isso, fora da fraldinha, e você usa uma fralda várias vezes durante o dia. Sem sujar a fralda, né? Então, quando o bebê faz cocô fora da fralda, você não precisa trocar. Existe uma linha, né, de praticantes da higiene natural que deixam sim o bebê sem fralda. Eu já estudei, já li algumas coisas a respeito, mas eu acho que não dá ainda pra gente ser tão radical sem esperar que todo mundo faça isso. O objetivo da higiene natural principal não é esse, né? Não é deixar o bebê sem fralda, muito menos forçar um desfraude ou antecipar o marco do desenvolvimento que ele ainda não consegue chegar. Mas o objetivo principal, ao meu ver, e que eu acho que alivia muito, que ajuda muito as crianças, é colocá-las em posição fisiológica. Eu já vou explicar o que é essa posição. Então, as vantagens da higiene natural são muitas, além do que o bebê fica menos assado, porque ele fica menos tempo em contato com o cocô no bumbum. Então, é simplesmente uma forma mais respeitosa de atender às necessidades fisiológicas do bebê, que a gente sempre atende, né? Que é a fome, é o sono e a eliminação fisiológica, então o cocô e o xixi. Também existe uma polêmica entre pegar o cocô e pegar o xixi. Eu gosto bastante de incentivar principalmente as evacuações, eu acho que é muito importante a gente conseguir iniciar essa prática, mas pegar o xixi também pode ser possível em alguns casos, né? Mães mais treinadas, não existem na literatura tantos assim sinais que indicam pra gente quais são os sinais de xixi, o que a gente tem que fazer isso durante a noite, a madrugada, mas existem algumas pessoas e algumas linhas aí diferentes, mas o princípio que eu gosto de passar para os meus pacientes, passar aqui para vocês, é que principalmente a gente tente pegar os cocôs. E o que é pegar o cocô? É você perceber ao longo do dia quais os momentos que o seu filho tende a fazer cocô. Isso ajuda muito a gente perceber se está relacionado ou não com a alimentação. Então, normalmente, quando o bebê mama ou já começou a introdução alimentar, o reflexo gastrocólico ele é estimulado, né? E quando a gente tem esse reflexo gastrocólico estimulado, a chance da gente evacuar após a alimentação ou durante mesmo a alimentação, amamentação ou alimentação da introdução alimentar é muito grande. Então, muitas crianças, elas evacuam ou fazem xixi, mas principalmente evacuam depois que mamam, depois que comem. Então, é um momento pra gente prestar atenção. Outro momento pra gente prestar atenção também é a hora que elas acordam. Então, a hora que a gente acorda, muitas vezes a gente tem vontade de ir no banheiro, de fazer cocô. Então, também é um momento pra gente perceber. E como é que eu percebo esses sinais do meu filho? Bom, a gente percebe muito incômodo, desconforto, quando o bebê começa a franzir a testa, quando começa a fazer força, quando começa a se contorcer, quando solta um pum mais fedido, né? Quando solta um flato mais fedido, quando a barriguinha tá dura. Muitas vezes são sinais que a gente pode perceber que o nosso bebê tá com vontade de evacuar. E o que é a prática da higiene natural? A prática da higiene natural nada mais é do que facilitar esse processo para o bebê. Então a gente vai posicionar o bebê de uma forma mais fisiológica. Como é que a gente faz isso? A gente vai dobrar, a gente simula uma posição de cócoras. Então a gente vai dobrar os joelhinhos do bebê, vou mostrar aqui na boneca, ó. Se o bebezinho tá aqui perto, vou apoiar aquele aqui no meu peito e vou dobrar as perninhas dessa maneira aqui. Nessa hora é legal que a gente afrouxe a fralda ou solte a fralda, deixe a criança sem fralda.
você pode só deixar a fraldinha aqui embaixo, você pode colocar um pinico aqui embaixo, um potinho de sorvete, sei lá, o que você quiser. Você pode fazer isso na pia, então você pode fazer isso próximo da pia. Você pode inclusive sentar no vaso sanitário. Você senta no vaso e põe a criança aqui no meio da sua perna e promove essa posição aqui, ó. Então essa posição de dobrar o joelhinho nada mais faz do que retificar o ânus, retificar a ampola retal e é uma posição mais fisiológica para a gente relaxar o nosso esfíncter anal, que é o musculinho que fica ali preso. Quando a gente coloca o bebê nessa posição, ele naturalmente vai ter seu esfíncter relaxado e vai ficar muito mais fácil dele fazer cocô ou fazer xixi. Não é incomum, frequente, que bebês façam mais cocô quando a gente deita ele para trocar a fralda, né? Porque o que a gente faz quando a gente troca a fralda? A gente ergue a perninha e dobra os joelhos por cima da barriga. Então essa posição também facilita a eliminação de cocô e a eliminação de pum. Então muitas vezes quando você vai trocar a fralda do seu bebê, que você dobra a perninha dele em cima da barriga, ele termina de fazer cocô, porque é uma posição mais fisiológica, é uma posição mais fácil. Então, além de retificar o reto, de retificar ali a porção final do nosso intestino, a gente também faz uma discreta prensa na barriga, né? Uma pressãozinha intraabdominal que também auxilia e facilita. Pensa aí você, nós adultos, como é que a gente faz cocô, né? A gente fica sentado, muitas vezes quando a gente está fazendo força, a gente levanta o pé ou apoia o pé em algum local. Então, é uma posição mais fisiológica mesmo da gente eliminar as nossas necessidades. Em países ocidentais como a China, Tailândia, o Japão, em alguns lugares assim, eles evacuam de cócoras ainda, né? Então tem um buraco ali no chão, o banheiro é desenhado para que as pessoas evacuem de cócoras. E é uma posição muito mais fisiológica. Então, a prática da higiene natural nada mais é do que você tentar identificar esses sinais de que o bebê está com vontade de fazer cocô e posicioná-lo de uma forma mais favorável. Para os bebês maiorzinhos que já sentam com apoio, esses bebês podem utilizar, por exemplo, os pinicos, os troninhos, os assentos de treinamento ou mesmo aqueles assentos menorzinhos. Então, quando o bebê já tem um sustento no corpo, quando ele já consegue sentar sozinho, você pode utilizar a estratégia de colocar o seu bebê no pinico. Então percebeu, começou a comer, ficou irritado, ou às vezes o bebê tá mamando, né? A gente tá com o bebê mamando aqui, ele começa a soltar o peito, começa a ficar irritado, começa a puxar o peito, largar. O que você faz? Posiciona ele, inclusive mamando. Então seu bebê pode fazer cocô enquanto ele tá amamentando, porque enquanto ele amamenta, ele estimula esse reflexo gastrocólico e ele pode sim eliminar o cocô, fazer cocô. Então você afrouxa a fralda, soltei a fraldinha aqui, ó, deixei a fraldinha mais baixinha, ou usei um potinho, alguma coisa que você queira na sua casa, dobrei a perninha do bebê e ele pode inclusive continuar amamentando. Às vezes ele não vai fazer cocô, ele vai só soltar um pum. Então ele vai soltar um pum, ele alivia o desconforto da barriguinha e ele volta a mamar tranquilamente. Então muitas vezes essas crianças que têm desconfortos durante a amamentação pode ser por necessidade de eliminação, então necessidade de fazer cocô ou xixi, e quando a gente posiciona o bebê nessa posição, a gente facilita esse processo, né? É bom a gente pensar que é difícil fazer cocô deitado e com uma fralda grudadinha no bumbum. Pensa só, né? Se você tivesse que fazer o seu cocô deitado. A gente sabe que o bebê não tem controle do esfíncter, né? Ele não vai ter realmente, e não é, o objetivo da higiene natural não é antecipar o desfraude, nem antecipar o controle do esfíncter. Mas a gente sabe que realmente é uma posição mais difícil de evacuar, mesmo que você não tenha controle do esfíncter. E, além disso, o bebê tem aquela imaturidade intestinal, ele está desenvolvendo a sua musculatura abdominal para conseguir fazer força para fazer cocô. Então, não é infrequente as queixas de constipação, de dificuldade para fazer cocô, de gases, de cólica, e tudo isso pode ser beneficiado e aliviado com a prática da higiene natural. A prática da higiene natural requer um treinamento, requer um olhar atento ao seu filho, e ela não acontece do dia para a noite, né? Nada nessa vida acontece de uma hora para outra. Mas aos pouquinhos vocês vão perceber esses sinais que os seus filhos vão dar. Então, às vezes você vai posicionar a criança, ela não vai fazer cocô, e tá tudo bem. Às vezes você vai posicionar e imediatamente ela faz cocô e se alivia. Então, nada mais é de que uma forma respeitosa da gente atender às necessidades dos nossos filhos. Então, eu sugiro muito que vocês pratiquem a higiene natural. Ela não precisa, eu vou falar em outros vídeos mais detalhes, esse é um vídeo mais introdutório, mas ela não precisa ser uma regra, assim, você não precisa praticar a higiene natural todos os dias. Muitas mães perguntam assim, meu bebê vai pra escolinha,
então não vou fazer porque lá na escolinha não dá pra fazer. Não tem problema nenhum você fazer a higiene natural enquanto você tá em casa, no final de semana, só à noite, quando você tá ali com seu filho. Ele não vai viciar, ele não vai acostumar, ele não vai só fazer cocô nessa posição. Isso não existe, a gente só tá aliviando ali a pressão e diminuindo a dificuldade. Além do que, tem a questão do respeito, né? De deixar o seu bebê sempre sequinho, de deixar o bumbum do bebê longe do contato com fezes, né? A gente sabe quando é incômodo, a gente fica sujo, quando a gente tá sujo, a gente fica incomodado. E o bebê certamente fica incomodado quando a sua fralda tá suja. Então eu acho uma prática bem respeitosa, né? A gente atender as necessidades dos nossos bebês através da observação, através de pequenos sinais que eles dão, assim como a gente tem que identificar as janelas do sono no nosso bebê e colocá-las para dormir na hora que ele tem sono, a gente também deve identificar os momentos em que ele vai fazer cocô. Isso leva um pouquinho de tempo, né? As mães têm que adquirir um pouquinho de prática, mas aos pouquinhos vocês vão percebendo esses sinais com mais precisão, vai ficando mais fácil. E você não precisa acertar todas as vezes e não precisa pegar todos os cocôs. A minha ideia, né, a ideia que eu tenho da higiene natural é que não é um processo de desfraude, é simplesmente um processo de facilitar a posição do bebê para que se torne mais fisiológico. Então essa foi uma introdução, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijo!